Shalom, queridos. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 5. Escândalo na igreja e a disciplina é o tema. Em 1 Coríntios 5, Paulo faz uma advertência grave aos coríntios. Isso porque entre eles havia um caso de incesto e ninguém fez nada para resolver. Paulo ordena que os culpados sejam tratados e disciplinados. A impunidade não é sempre sinônimo de misericórdia. Às vezes somos aqueles que não punimos, preferimos ser aqueles que não punem e estamos faltando a misericórdia para com a pessoa. Porque se a pessoa está em pecado, a gente precisa punir para que a pessoa se conserte, se arrependa, e isso é sinal de misericórdia. Como é que vai passar a mão pela cabeça do pecador com pecado? Você ama o pecador, mas você tem que odiar o pecado. Então você vai punir por causa do pecado. E ele vai sentir a necessidade de se arrepender. Se é um pecador realmente que foi convertido a Jesus Cristo, ele não vai achar ruim você disciplinar. Ao contrário, ele vai agradecer por você ser a pessoa que abriu seus olhos espirituais para ver quanto ele estava ofendendo a Deus. Então acontece esse caso aqui nessa igreja de Corinto. Paulo está falando sobre isso, que devemos ser atentos porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pessoa errada no meio da igreja, cometendo um pecado que escandaliza a igreja. Qualquer pecado é prejuízo, mas tem alguns que são mais terríveis, que as pessoas ficam escandalizadas, como o caso aqui de Corinto. Então, não tem como a pessoa deixar aquilo ali no meio da igreja para depois ir rendendo outros fazerem a mesma coisa e a igreja virar uma Sodoma e Gomorra. Se fosse deixar esse rapazinho fazendo o que estava fazendo aí, se não fosse punido, a igreja virar uma Sodoma e Gomorra. Então, em nome de Jesus, não passe a mão pela cabeça dos discípulos, não. Mostre para eles o pecado, puna, dê a punição. Mas vai ficar sem ir para o ministério de louvor. E vai ficar ali no meio da igreja contaminando, é? Você vai ter que acompanhar essa pessoa. A igreja é um trabalhar sem conta, até a volta do Senhor Jesus. Eu não sei como você pode ser crente sem trabalhar. Porque minha vida é familiar e minha vida é essa. Minha vida familiar você concilia. Se você tem que ajudar uma pessoa, não despreze sua esposa em casa sozinha, vai junto com ela. Vai junto com seus filhos. Chegar no local, tem um lugarzinho para botar as crianças para brincar e você conversa com a pessoa, ministra a pessoa, liberta a pessoa. Não dê desculpa porque se for assim, aí não vai ter tempo para a família. Tem. Quando você era do mundão, que não era crente, você não dava um jeitinho para fazer tudo que você queria lá no mundo? Não tinha tempo? A família estava levando em conta isso? Ou você ia com a família também? Ou você deixava a família sozinha, mas deixar de fazer o que você queria para fazer a vontade de Satanás, você não deixava. Então, hoje, para Deus, a família não vai impedir. Se você tem uma pessoa, um casal, que está lá com um problema sério, e você vai deixar fazendo aquelas coisas erradas, você vai sair com seus filhos e sua esposa. Se você não quer deixar a família de canto também, para depois não ter um problema com a sua família também, você tem que estar conciliando, fazendo as coisas de maneira que não deixe a sua família jogada para um lado. Então, você pega a sua esposa, vamos ali conversar com o casal. Mas as crianças vão brincar lá no quintal, vão brincar no parquinho, alguma coisa enquanto a gente conversa com o casal. E vai e conversa. Então não pode, de maneira nenhuma, ter uma igreja que não se movimenta, que está dentro de casa todos os dias assistindo os filmezinhos da internet e assistindo não sei o quê, não sei mais o quê. A coisa mais difícil de fazer, de estar assistindo, é o líder do seu ministério. Isso aí não acontece. Não é ficar em casa assistindo o seu líder, assistindo sua líder, não. Isso é muito difícil. É sempre assistindo uma outra coisa, procurando novidades, procurando sarna para se coçar. Porque a palavra que você tem que receber é do seu líder. Porque o rebanho que você está é o rebanho que o Senhor entregou essa pessoa para tomar conta.
Ela tem a dosagem certa que você precisa. Por causa de muitos ficarem em casa, acomodados, assistindo outros líderes que não são os dele, é que estão com a cabeça confusa, pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo ele não conhece a Jesus, e você que conhece a Jesus. Está com essa cabeça confusa, ficou ouvindo fulano, ouvindo ciclano, ouvindo Beltrano. Se contente com o seu líder, porque se ele errar, se ele estiver ensinando errado, Deus vai dar conta disso. Porque é o líder que ele deu para você. Agora você vai ouvir os outros, se os outros estiverem errados, você não vai ter razão nenhuma diante de Deus. Deus não vai se agradar de você estar aprendendo o que não devia aprender com alguém que ele não colocou na sua vida para lhe ensinar. Então vamos cuidar de fazer as coisas certinhas. Eu estou falando da situação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5, quando nós vemos que um homem estava abusando da sua mulher, da mulher do seu pai, da mulher do seu pai, ou seja, a madrasta. E aí a igreja caladinha, não se movimenta, não quer ter trabalho. Não, deixa lá, deixa para lá. Foi assim que está a igreja de Corinto, sem se envolver com um problema como esse, deixando passar batido, porque ninguém tinha tempo, certamente como nos dias de hoje. Uma correria que eu não sei para onde é que vão. Para onde é que vocês vão mesmo, hein? Queria saber para onde é que vocês vão que não tem tempo. Não tem tempo para as prioridades. Para onde é que vão mesmo? Porque não me diga que é a correria por causa do pão. Porque é do pão nós temos que a obrigação de correr pelo pão. Mas as outras coisas, Deus é que acrescenta. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quem não quer comer também não trabalha. Então você trabalha para comer. E quem trabalha para o alimento tem tempo para fazer o reino de Deus crescer. Então você pode cuidar do reino de Deus se você trabalhar pelo que é base. Não esquecendo que a casa que você queria correr tanto para construir, Deus vai te dar pronta. Que o carro que você queria correr tanto para você comprar, Deus vai te entregar, porque Ele diz as demais coisas. Você só não pode ficar sem trabalhar para o pão. E digno é o obreiro do seu salário. Se você é esse obreiro integral, que vive só para o ministério, a própria igreja lhe sustenta. Então, se dedique para a obra de Deus, fazer o reino de Deus crescer. Como é que tem um homem dentro de uma igreja, como a casa de Coríntios, fazendo uma coisa dessa que nem o incrédulo, você não encontra essa história de incesto em cada esquina. Nem os incrédulos. Mas dentro da igreja de 1 Coríntios, de Corinto, tinha. Agora imagine uma coisa dessa. E o pessoal acomodado, certamente assim, eu estou muito ocupado, hoje eu vou fazer bater uma laje, hoje eu vou ver um dinheiro ali para completar o dinheiro do meu carro, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esquecido de Mateus 6:33, primeiro o reino de Deus. Cuidar do irmão caído é reino de Deus. Cuidar das pessoas que estão nas trevas, trazer para Cristo é reino de Deus. Nossa prioridade é essa. A igreja de Corinto estava assim, batendo laje, correria de vida, fazendo casa, passando por cima de tudo. Tem culto, não posso ir não, estou cansado, estou cuidando da casa, estou construindo a casa. Deus vai te dar uma casa pronta, aprenda a crer, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Você crê na palavra que Deus acrescenta as demais coisas? Então faça o reino de Deus crescer. Faça o reino de Deus crescer. Vá ganhar vidas, ganhar as vidas que estão perdidas indo para o inferno. Vá restaurar os irmãos que estão caídos. No meio da igreja, as pessoas caídas, a gente passando por cima, não vai na casa visitar, não vai fazer nada. Tem misericórdia de nós, ó Deus, a começar por mim. Todos nós estamos no mesmo barco, indiferente do que está acontecendo no meio dos irmãos. O irmão some, o diabo deu uma rasteira nele e você não vai nem lá para dar uma palavra, para tentar levantá-lo em nome de Jesus. É isso que está acontecendo aqui em 1 Coríntios, a carta que Paulo fez, essa primeira carta aos Coríntios, povo de Corinto, e estava essa confusão, um homem com a madrasta, dentro da igreja, o homem tendo caso com a madrasta. E o povo calado. Aí Paulo manda ver, lá aqui no versículo 5, ele diz assim, entrega esse tal a Satanás, que é para o corpo ser destruído, e naquele grande dia o espírito ser salvo.
Então, nessa parte aí, você já tira uma palavra a favor de que, uma vez que a pessoa é salvo, nunca vai morrer sem se arrepender do pecado. Se é salvo, vai se arrepender. Se é salvo, o espírito está selado. O corpo vai ser destruído pelo pecado, consequência do pecado. Mas o espírito está selado. Se é salvo, não perde. Nunca vi filho deixar de ser filho. Agora que filho apanha, apanha. Papai do céu só tem que dar disciplina para a gente. Agora, nos abandonar, nos deixar, porque nós caímos, ele levanta, ele dá disciplina, o corpo pode ser destruído pelo cão, ele permitir, mas o espírito está selado e vai estar com ele naquele grande dia. E receberemos um corpo incorruptível para vivermos com ele para sempre ceando, com vestes resplandecentes para glorificar e exaltar o nome dele para sempre. Então, por favor, que você está correndo mesmo, hein? A senhora não sabe de nada. Eu estou sem casa, vivendo de aluguel. Eu tenho que lutar muito. Você lute muito sem passar na frente de Deus, tá? Porque é Ele que tem que ir adiante de nós. É Ele que tem tudo para nos dar. É Ele que nos promete as demais coisas. Se você está fazendo uma casa devagarinho, sem deixar de ir para o culto aos domingos, sem deixar de responder o seu questionário, colocar o nome do seu discipulador no YouTube, lá nos comentários, sem deixar de estudar um capítulo por dia, um capítulo por semana com seu discipulador, sem deixar de fazer a leitura do capítulo da Bíblia no lugar secreto diariamente, sem deixar de fazer um capítulo da Bíblia depois do almoço, enquanto descansa o almoço, sem deixar de estudar um capítulo da Bíblia à noite, fazendo o culto da família todos os dias, para que seus filhos cresçam entendendo quem é Deus. Isso ele aprende dentro de casa com vocês, não é uma vez por semana na escola dominical, é no dia a dia, está provado dentro da Bíblia, porque Deus falou em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar na cabeça dos filhos. Então, se você não vai passar por cima de tudo isso, vai dar conta de tudo isso, então pode fazer o que você quiser. Mas se você, para fazer sua casa, para comprar esse carro, está deixando a obra de Deus para um lado, volte enquanto é tempo. Senão, depois de tudo que você adquirir, não vai adiantar nada. Volte enquanto é tempo e deixe Deus te dar as demais coisas e cuide do reino dele. É isso que ele requer de nós. Você pensa o quê? Que eu estou ensinando, o que eu estou falando é falando sem saber o que estou falando? A palavra de Deus diz e eu tenho isso na minha vida. Se você vê que eu tenho alguma coisa, fique sabendo que não foi porque eu programei, não. Não foi porque eu deixei para adquirir, não. Eu estou com 25 anos aqui nessa cidade, nesse ministério. Você pode passar pelas ruas onde eu fui e saber que eu não parei para ficar vendo nada disso. Quando eu vi, eu estava com a casa pronta. Eu nem fui na casa para ver. Essa casa que eu moro, eu nem vim ver. Eu só vim olhar a casa no dia de entrar na casa. Eu estava numa salinha ao lado da igreja, morando ali, porque ali já era mais fácil eu estar no culto matutino com as irmãs, as poucas irmãs que ainda tinham condição de orar, que hoje não se encontra nem as poucas, mas naquele tempo a gente encontrava algumas que não estavam tomando conta de neto. Então, ficava ali do lado, já para facilitar, para não depender de ninguém ter que me levar na igreja, já morei logo ali. Ali tinha um culto matutino, depois eu tinha o pessoal para atender as mulheres sofridas, com os maridos sofridos, com os problemas de marido lá no gabinete, muitos lares restaurados, muitas vidas que foram atraídas a Jesus, viúvas que foram cuidadas, abençoadas, mães solteiras que foram aconselhadas. Era assim, foi assim. Quando pensei que não, já tinha uma casa. E aí, meu marido e meus filhos, vamos para sua casa? Ah, minha casa, eu estou tão bem aqui, tudo resolvido aqui. Aí foi que eu vim ver que uma casa maravilhosa que meu marido fez para mim, louvado seja Deus. Eu nem percebi. E ele, por acaso, fez essa casa abandonando o serviço? Também do mesmo jeito, cuidando das ovelhas, fazendo a mesma coisa. Deixou para alguém fazer a casa. Entregou para quem podia fazer. E fizeram, construíram a casa. Ele não ficou aqui na casa só olhando, como é que está aí, pedreiro? Nada. Então, nós temos o privilégio de poder ensinar, porque vamos ensinar o que praticamos. Vamos falar de uma fé que nós tivemos e que temos.
Não é uma fé que eu estou falando para você ter e eu não tive. Eu tive essa fé de ficar dentro de 4 paredes, que é ali onde é hoje a tesouraria do Silva Jardim, aquela sala que tem as janelas com grade. Morei ali 3 anos, ou foi mais de 3. E a casa foi construída quando eu vi já estava pronta. E meu marido do mesmo jeito. Ele deixou pessoas que construíssem, mas ele não ficou largando a obra de estar atendendo o povo, de estar evangelizando, para vir ver casa não, ficar olhando o pedreiro para ver. Tá assim, faça assim, nada. Foi tudo desse jeito como eu estou ensinando para você. Então, se você quer se dar bem na vida, você quer se dar bem na vida, quer dizer, você quer ter a certeza que naquele grande dia você vai ser chamado, vinde bendito do meu Pai, então proceda como alguém que realmente é filho de Deus. Filho de Deus, ouve o Pai e sabe o que é que o Pai está mandando fazer e faz. E se pecar, como este homem aqui de 1 Coríntios, sabe muito bem que nem que seja no último suspiro vai ter que se arrepender. Porque filho não perde, nunca deixa de ser filho. Se não se arrependeu, porque nunca foi filho. Foi um joio que estava no meio e ninguém poderia tirar, porque Jesus disse que é muito parecido com o trigo, mas que o joio, só ele pode tirar. Então, pode ter alguém que é parecido com o trigo, que é o joio, e está ali de filho, fazendo de conta que é filho. A gente vai saber, porque ele vai morrer sem se arrepender. Aí vai saber nessa hora, não, esse aí não era joio, não era trigo, não, era joio. Só dessa maneira, ou então, naquele grande dia, quando Jesus disser, vem para o lado esquerdo, bode, vamos para o lado esquerdo, os joios são os bodes. Aí ele vai dizer, vai para o lado esquerdo os bodes, o lado direito as ovelhas, aí é que você vai descobrir quem era esse bode que estava junto com você, porque na verdade era o joio muito parecido com o trigo. Mas esse aqui de 1 Coríntios, tudo indica que não era um joio, era um trigo que estava em pecado, porque Jesus disse que ele seria o corpo dele estraçalhado pelo cão para poder o espírito se manter salvo. Então é claro que ele tinha que se arrepender, se arrependeu, nem que seja na hora da morte. Louvado seja Deus. Então, a imoralidade sexual afetava gravemente a igreja de Corinto. A devassidão em que vivia a sociedade respingou na igreja. O fato do qual todos estavam falando era de alguém que teve relações com a sua madrasta, algo que deixou até os incrédulos surpresos. Como reclama Paulo? Até os incrédulos estavam surpresos de no meio da igreja ter um homem tendo um caso com a madrasta. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, vemos a descrição do caso e a energia e seriedade que o apóstolo Paulo emprega para que o caso seja resolvido, os envolvidos sejam punidos e a honra da igreja recuperada. Como é que a igreja pode ser honrada diante das pessoas lá fora se tiver sem punir o pecado no meio da igreja? É para deixar? De jeito nenhum, tem que ser punido. E não é somente esses casos, do caso pequenininho ao maior. Porque a gente pensa que, mas foi uma besteirinha, essas besteirinhas, esse é garrancho que derruba a panela, esses pecados que a gente deixa passar, que não é tão grave como um rapaz que está tendo caso com a madrasta. Esse caso é muito grave, mas tem outras coisas. Os namorozinhos, sem casar, beijando na boca. Sem casar, beijando na boca. Não casou, falou com o pai, quero casar com a sua filha. E passa o tempo todo esperando ter aquele casamento do ano. É porque eu estou me arrumando, porque tem que ser o casamento do ano. Tem que impactar a terra o meu casamento. Vai impactar o inferno com seus pecados. Enquanto está esperando para ter esse casamento do jeito que abala a terra, você está abalando os incrédulos, vendo você que é um cristão, dizendo você que é um cristão, fazendo um ato sexual pela metade. A pouca vergonha maior, a vergonha é maior ainda, porque fazendo pela metade, porque você está beijando, acariciando, não completa porque está esperando o casamento, você já fez. Quando você está fazendo assim, beijinho, abracinho, abraçamento, você já fez. O Jesus deixou escrito em Mateus 5, 28, que se pensar já fez. Quer dizer que você todo dia na porta dessa moça que
é uma filha de Deus, e você é um filho de Deus, todo dia beijando e abraçando, pensando e deixando de pensar. E você acha o quê? Coisa do cão, né? O engano do diabo. Você não está mais na pureza, não. Pureza é quando a pessoa não beija na boca. Você beijando uma mulher, você está de que jeito? Se você não tiver do jeito que eu estou imaginando, você não está doente, não é? Então, em nome de Jesus Cristo, veja o que aconteceu na igreja de Corinto e se conserte. Procure o Espírito Santo que está dentro de você e peça a Ele para lhe purificar, lhe sustentar na santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. Então, deixa o Espírito Santo te consertar. Vamos ter a igreja sem ruga, sem mácula, que Jesus está às portas. Se você sabe que vai ficar perto dessa menina e não vai aguentar, por que você fica? Você fica convidando o pecado para a sua vida, você não sabe que não vai aguentar? Se você gosta da menina, não está ainda na hora de casar, ainda não está ainda em condição, está se preparando ainda, fazendo ainda a casa, fique no seu canto, vai estudar a Bíblia, que é melhor. Vai meditar na palavra de dia e de noite, para quando você casar, você ter mais tempo para a mulher, porque já está com a Bíblia toda na cabeça e no coração. Aí pronto, você está abraçado com ela e falando a Bíblia. Que beleza, não é? Do que você fica aí fazendo as coisas erradas, quando casar, querer estudar a Bíblia de dia e de noite. Aí é que não pode. Aí você vai ter que dar conta da sua mulher depois que casa. Não vai ficar somente, eu estou estudando a Bíblia, viu, amor? Me espere aí que eu vou daqui a pouco. Não é assim. Você aproveita o tempo de solteiro. Deixa a menina lá cuidando do enxoval e você vai cuidar da casa para construir, comprar seu carro para casar tudo bonitinho. E você procura fazer as coisas para agradar a Deus no tempo de solteiro. Sabe onde é que está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 7. Os solteiros cuidam das coisas como agradar o Senhor. Você não casou? Vai agradar a Deus de uma maneira total, ler Bíblia o tempo todo, orar o tempo todo, preparar seu enxoval o tempo todo e depois casar dignamente para honrar e glorificar o nome do Senhor. Por favor, aprenda aqui com 1 Coríntios, capítulo 5. Aprenda aqui como estava essa igreja contaminada e você não seja um dos contaminadores da igreja. Porque Deus puniu aqui e vai punir em todo tempo aqueles que mancham o nome da igreja. É bom que se arrependa enquanto é tempo. Então, primeiro acaba com a ilusão, né? Vamos dizer que Paulo não estava lá fisicamente, ele estava longe de Corinto, mas desejava estar. De toda forma, mesmo ausente, ele diz como a igreja deve proceder na resolução do problema. Paulo estava distante, fez a carta dando ordem como devia fazer. Vocês têm que botar esse cara para fora, sair da igreja e entregar a Satanás. Essa expressão, tirar da igreja, é como se fosse entregando a Satanás. Por isso que diz que o inimigo ia destruí-lo, porque quando você sai da comunhão da igreja, você está vulnerável. E é essa a ordem que Paulo dá. Tira esse tal do meio da igreja, para que o diabo estraçalhe ele e o espírito dele seja salvo naquele grande dia. A gente parece que está vendo Paulo falando uma barbaridade, né? Que coisa incrível, como é que fala isso? Paulo está falando segundo o Espírito Santo. Porque se você sai da comunhão da igreja, está vulnerável. Por isso que ele está falando que o diabo ia estraçalhar. Porque fica vulnerável. Sai do meio da igreja por pecado. Se você sair sem pecado, já não é fácil. Eu vou sair porque eu estou esses dias meio cansado. Aí eu vou ficar em casa assistindo em casa. Já não saiu por pecar, mas termina pecando pela ausência de estar na igreja, de estar no meio, de estar no templo, por ausência de falta na comunhão com os irmãos, porque está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que não é para se apartar da congregação. Então não se aparte, viva na comunhão com os irmãos. Porque se você não está em pecado, está tudo bem e vai ficar em casa porque está cansado de sair para a igreja, vou ficar em casa uns tempos. Isso aí já você vai pecar. Você estava muito bem na comunhão com a igreja, continue muito bem na comunhão com a igreja, sem pecar, para não estar manchando a igreja, envergonhando o nome de Jesus. Conserve-se também na comunhão, porque sair também da comunhão, ficar em casa só assistindo é pecado. Deus deu a ordem para estar sem se apartar da congregação. Então, aos domingos principalmente, dia que você dedica para o Senhor especialmente, não pode faltar, deve estar presente, porque tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus que preparou o alimento que você tem que receber semanalmente. Louvado seja Deus por isso.
Então, louvado seja Deus, né? Aqui nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, né? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja é como a arca de Noé. A convivência nela é difícil, mas do lado de fora está tudo morto. Tá difícil andar no meio da igreja, caminhar com a igreja, tá? Mas fora dela só tem morte. Tá tudo morto. Se a vida é na igreja, porque Cristo se faz presente com o corpo, é o corpo de Cristo, a igreja, e aí ele se faz presente como cabeça da igreja, ele é o noivo da igreja, ali tem vida, ali tem alegria, porque o Senhor é o dono da igreja, o noivo da igreja. Então a igreja é o lugar ideal. Você, quando não estiver bem com seus probleminhas, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, vá para algum lugar secreto, vá buscar a Deus, para Deus lhe mostrar para você que a igreja ainda é o melhor lugar. Mesmo que o irmãozinho fez isso, fez aquilo, a igreja também é um hospital. O irmãozinho estava dodói, não foi espiritualmente, tocou em você, feriu você, você perdoa o irmãozinho, continue com a igreja, porque ainda é o melhor lugar e sempre será. É como a arca de Noé. Dentro estava difícil, não foi? Eles naquele lugarzinho, aquela apertadinho ali, aqueles animais tudo ali, tudo, mas fora só tinha morto, e dentro da arca tinha vida. Então, nós estamos encerrando aqui 1 Coríntios 5 e dizendo para você que continue firme no propósito de colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, que é para honrá-lo. E se você é filho de líder, os adolescentes e os jovens que estão dentro da casa dos seus pais, que são pastores, missionários, bispos, faz o comentário no vídeo, no comentário do vídeo, com o nome, meu discipulador, meu pai, fulano de tal, minha discipuladora é minha mãe, fulano de tal. Tanto adolescente como jovens vão fazer isso em cada discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFJ, seja com todos os líderes de células e co-líder de célula e componente de célula do MyFJ, com a bênção do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.